Olá chicos, buenos dias, como estão? Vamos aprender hoje um pouco uma atividade que a gente vai utilizar no portal, que a gente vai utilizar como atividade complementar hoje. Eu vou explicar para vocês, né? Mas primeiro eu vou explicar para vocês a questão do que é uma resenha, né? Eu sei que vocês não entenderam ainda o que é esse gênero textual, certo? Resenha, mas a gente vai entender um pouquinho, tá bom? Porque vocês vão produzir uma resenha na nossa atividade dessa semana. Então, primeiro, o que é uma resenha? Tá certo? Que a gente vai ver. Resenha, ele é um gênero textual que consiste na descrição de um texto ou de um filme, no qual quem descreve pode expressar sua opinião. Só explicando um pouquinho, essas resenhas, elas são lidas, né, por aquelas pessoas que elas pretendem saber alguma coisa dentro de um conteúdo, seja ele um texto, sobre um livro, tá certo? De uma forma completa. Como a gente não quer, é como a gente fosse fazer o seguinte: a gente quer saber de um filme, a gente vai assistir um filme. Será que esse filme é bom ou o filme é ruim? Então, eu vou atrás de uma resenha, que eu vou tentar entender aquele filme, sem saber como aquilo está acontecendo, tá certo? Sem saber os fatos. Então, por isso, né, com relação a isso, elas não podem influenciar a escolha do leitor, que tem dúvidas sobre esse livro, sobre esse filme, e não pode gerar isso, ela não pode criar essas dúvidas. O que são essas dúvidas? Eu procuro uma resenha daquilo, de um texto, de um filme, de uma reportagem, para tentar entender o contexto daquela obra, o que está querendo ser dito, mas sem ter principalmente as informações principais, como aquilo está acontecendo. Certo? Então, um ponto importante, tá? Um ponto importante que a gente tem que lembrar é que a resenha, ela não é de forma alguma um resumo, certo? Isso quer dizer que o resumo é uma apresentação breve e fiel ao texto, tá? O que quer dizer isso? A diferença entre elas, entre o resumo e a resenha, é que o resumo, ele apenas descreve os acontecimentos de um texto ou filme de uma forma breve, certo? Breve, o que quer dizer isso? Sem apresentar muitos detalhes. Ele não apresenta muitos detalhes, ele faz aquela descrição daquilo em que está sendo resumido, certo? Sem detalhes, sem muitos detalhes. É como se a gente estivesse falando o que vai acontecer naquela obra, naquele texto, a informação principal. E já a resenha, tá certo? Já a resenha, por sua vez, ela relata sobre o assunto de que o texto ou o filme aborda, sem descrever os acontecimentos. Ela vai abordar o tema principal, ela vai abordar os acontecimentos principais, aquelas partes que chamaram mais atenção, tá certo? Mais atenção, tá? Então, continuando. Existem dois tipos de resenha, tá certo? Só que um dos pontos principais da resenha, tá certo? Que a gente pode relacionar, que ela difere do resumo. O resumo, ela vai seguir aquela obra original, ela vai seguir aquele contexto original. Apenas o que vai ter na resenha, ela vai ter também o resumo, mas ela vai ser uma obra em que quem está escrevendo aquela resenha, ela pode apresentar a sua opinião, seja ela crítica ou não, tá certo? Ela vai apresentar a sua opinião. Então, existem esses dois tipos de resenha, a descritiva e a crítica. O nome dela, né, o nome de cada uma, já relaciona, a gente já entende um pouquinho o que é que elas pedem. Por exemplo, a descritiva. A descritiva é esse tipo de resenha em que dá a conhecer ao leitor um pouco sobre o autor e sua obra. O assunto abordado no livro, por exemplo, se a gente for falar sobre um livro, né, que é feito de uma forma bastante breve, ou seja, sem detalhar personagens e acontecimentos. O próprio nome já diz, ela vai descrever, tá certo? A gente pega um livro, certo? Por exemplo, eu peguei um livro, Diário de Anne Frank, e eu vou descrever os acontecimentos do diário. Dentro desses acontecimentos, eu posso colocar a minha opinião, certo? Dentro dele, mas eu tenho que seguir uma ordem, que a gente vai ver daqui a pouco como é que ela vai ver. E já essa resenha crítica, ela também é chamada de opinativa. Tanto a gente pode escutar ela como resenha crítica, como também resenha opinativa.
E ela, além de expor algo a respeito de um conteúdo, quem está escrevendo ela dá a sua opinião de forma crítica, influenciando o comportamento dos leitores. Então, essa resenha crítica, ela vai estar relacionada a isso. Quando você quer mostrar ao leitor, quer fazer com que os leitores também desenvolvam uma característica crítica sobre aquela obra, tá certo? Mas também ela não vai criar detalhes, tá certo? Ela não vai criar detalhes. Mas como eu disse a vocês que existe uma estrutura, a gente vai entender um pouquinho dessa estrutura, tá certo? Primeiro, ela vai apresentar a biografia do resenhista, né? Do resenhista não, desculpa, da resenhada, ou seja, quem está escrevendo, certo? Depois, identificação do resenhista, que pode conter apenas o seu nome ou ser mais completo e completar também profissão, título. Eu vou colocar o título primeiro. Vem o título da resenha, né? Ou seja, de qual obra, né? Por exemplo, o que eu disse a vocês, Diário de Anne Frank, resenha crítica do Diário de Anne Frank, tal, pronto. Aí eu fiz da obra que está sendo resenhada. Em seguida, eu coloco o nome do resenhista, ou seja, o meu nome que eu estou escrevendo, que eu estou fazendo essa resenha crítica. E depois se inicia o texto, né? O texto da resenha contínuo, ou seja, sem quebras de subtítulos. Esse texto deve ser organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão, o que pode ser feito da seguinte forma. Eu vou mostrar a vocês cada partezinha, mas esse texto ele vai ser apresentado de uma forma contínua. Não tem subtítulos, tá certo? Ele tem parágrafos, ele vai apresentar parágrafos, mas ele não vai apresentar subtítulos, tá? Aí a gente vem para essa parte, entender um pouquinho cada forma dessa resenha. Essa resenha crítica, ela, como a gente já disse, né? Ela é um texto de natureza argumentativa, ou seja, você está argumentando sobre um fato, você está expondo um fato. E, assim sendo, sua estrutura deve incorporar uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, tá? Nessa introdução, o que é que vai conter? Assim como em qualquer introdução de trabalho acadêmico que a gente pode fazer, ela deve se deixar claro que é um objetivo que está sendo analisado. Também é importante contextualizar o assunto sobre o qual se fala. Quer dizer isso, né? Um exemplo, no caso de um livro, se a gente pega um livro para fazer essa resenha, nessa parte de introdução ela deve se trazer dados como o nome do autor, o título da obra, quem produziu, ou seja, a editora, o local, o ano, se tiver, certo? Se tiver esse local, o ano de publicação, se quiser o número de páginas também, você vai falar um pouco sobre essa parte de criação, onde se criou essa obra. No desenvolvimento, certo? No desenvolvimento, essa resenha ela deve se observar as ideias e argumentos principais da obra, certo? Principais da obra. Aí pode ser feito um breve resumo mais objetivo para facilitar a organização das ideias centrais. Você pode colocar os tópicos principais, aqueles tópicos que mais chamam a sua atenção dentro daquela obra. E dentro desses tópicos, você vai desenvolvendo o texto de uma forma fácil, de uma forma que facilite tanto a organização das ideias como a compreensão do leitor, tá? E esse desenvolvimento, um ponto importante, é que ele exige a capacidade de articular as ideias de quem escreveu o livro com outras referências e conceitos que você conhece. Nesse ponto, quando você vai organizando essas ideias, esse tipo de resenha, ele permite que você faça isso. Ele permite que você traga elementos de fora. Por exemplo, você pode incorporar ideias de outros autores, você pode incorporar ideias de outros livros dentro disso, fazendo essa comparação, tá certo? E na conclusão, que é para fechar, né, essa resenha, o enfoque da conclusão ela deve ser a opinião de forma mais direta. Aí você pode focar em alguns aspectos, né? Você pode criar alguns aspectos para focar nessas ideias, como qualidade e originalidade da leitura,
benefícios proporcionados pela leitura, qualidade da linguagem, se a obra tem fácil acesso, pontos mais relevantes ou necessários, aspectos desnecessários ou irrelevantes. Então, é nesse ponto que você pode colocar a sua parte crítica. É nesse ponto que você pode mostrar o que é que você concordou, o que é que você discordou dentro dessa obra, tá certo? Aqui eu só trouxe um exemplo para vocês de uma introdução, tá? Uma introdução de uma resenha crítica. Que essa resenha crítica desse filme, A Guerra do Amanhã, é um filme, né? Um filme agora que tem na Amazon Prime, que ele conta a história de uma invasão alienígena no planeta Terra e alguns seres humanos vão tentar combater essa ameaça alienígena, certo? Então aqui tem um exemplo de uma resenha crítica, tá? Tá bom? Isso aqui é só a introdução. Essa resenha aqui ela tem 3 páginas, tá certo? Ela é bem extensa, porque como é um filme, o filme ele demora bastante, então como tem muitos detalhes, eles detalharam bastante isso, tá bom? Então isso aqui é só um exemplo, mas como nossa atividade, certo? Vocês vão produzir uma resenha crítica, certo? De uma reportagem. Essa reportagem ela se chama Porque Somos Cada Vez Mais Consumistas. Essa reportagem eu vou entregar a vocês na sala, quem está de forma remota vai vir buscar, tá? Mas os que estão aqui na escola eu vou entregar a vocês. Então vocês devem seguir alguns pontos na hora de desenvolver essa resenha crítica. Primeiro, seguindo as regras citadas anteriormente. Vocês vão ter que seguir essas regras citadas, essa organização, tendo uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão de uma forma clara, tá certo? Segundo, ela deve ser entregue até o dia 20/8, sem falta, tá? Aqui é a data limite, o último dia de entrega. Passou do dia 20, não aceito mais, ok? Outra, que é clara e objetiva, ela deve ser escrita toda em espanhol. Então, vocês vão ter até o dia 20 já por conta disso, tá? E ela deve ser digitada, certo? Ela deve ser digitada, não vou querer ela escrita, eu quero ela digitada, entregue e impressa, tá bom? Essa atividade, só deixando vocês claros, ela vale 5 pontos, ou seja, metade da nota. Vocês vão ter esse tempo todinho de produzi-la. Essa reportagem é curtinha, então a resenha crítica de vocês ela não vai passar 2 páginas, tá certo? Só se vocês quiserem realmente desenrolar aí o conteúdo, desenrolar aí vários aspectos, fazerem relação, que vocês podem, mas ela deve ser curta, direta, como já disse a vocês, tá certo? E qualquer dúvida, só mandar mensagem. Semana que vem a gente tem aula na escola e a gente pode tirar mais essas dúvidas, combinado? Então, hasta luego.